Esse é o podcast Escuta-me, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Michele Souza e a gente está refletindo um pouquinho aí sobre o livro de Mateus. Bora lá? Esse já é o 8º áudio. Já tá chegando no final, né? Essa série aí de 10. Já tô com o coração apertado. Mas estamos aí nesse 8º áudio. E hoje eu vou estar falando aí sobre Mateus, capítulo 13, versículos do 47 ao 50, que diz assim: O reino do céu é ainda como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheia, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No fim dos tempos, também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo. E ali elas vão chorar e ranger os dentes de desespero. Eita, nós! Uma palavra forte, né? Pesada. Bom, gente, eu tava lendo essa passagem e quando eu li essa passagem, eu lembrei de uma série de devocionais da Gabriela Rocha. Ela fez uma série de 12, eu acho que foram 12 mesmo, devocionais. Ela estava falando um pouco sobre a noiva, sobre a volta de Cristo. E ela me trouxe uma visão completamente diferente das visões que eu tinha como experiência, ou que alguém já tinha falado para mim, já tinha pregado, enfim. E eu queria perguntar aí para você, né? Quando eu falo assim para você, Jesus está voltando, o que você pensa? O que você sente? Eu, pelo menos, quando alguém fala pra mim que Jesus estava voltando, eu senti uma mistura de pavor com desespero, com espera só mais um pouquinho que ainda não tô pronta. E eu sempre tinha aquele sentimento de que eu nunca estaria digna o suficiente para que Jesus me buscasse, entende? Eu nunca estaria limpa o suficiente, eu nunca estaria santa o suficiente, não estaria à altura de Jesus me levar, sabe? Quem aí se identifica com o que eu tô falando, né? E eu tava assistindo esse vídeo da Gabriela Rocha e ela me trouxe um outro olhar sobre a volta de Jesus Cristo, um olhar, uma visão muito diferente que me trouxe tanta paz, que me trouxe tanta calma, que depois que eu assisti o vídeo dela, eu dei aquela respirada funda e ao invés de eu ter medo da volta de Cristo, eu passei a desejar a volta de Cristo. E eu quero dividir um pouquinho disso com vocês. Aqui na palavra de Mateus 13, tá falando um pouquinho sobre essa pesca, né? E a palavra de Deus, ela é lançada para todas as pessoas. Nós temos aí Bíblias das mais diversas formas, nós temos Bíblias para os mais diversos objetivos. A gente tem um monte de Bíblias e também tem um monte de versões, de traduções da Bíblia. Então tem desde aquela tradução raiz, né, JFA, por exemplo, até aquela tradução mais tranquilona, aquela tradução mais contemporânea, tipo NVI, NTLH. Então, a palavra de Deus, ela está cada vez mais e mais acessível, está cada vez mais compreensível. Então, não tem aquela barreira, não tem aquela coisa inacessível, graças a Deus. E o que eu quero dizer com isso, gente? Hoje em dia nós não temos desculpas para falar que nós não lemos a palavra do Senhor. E quando se falava da volta de Jesus Cristo, eu ficava com muito medo, porque eu achava que eu não tinha cumprido todos os requisitos ali da palavra. É claro que a gente faz de tudo, né, para poder estar cada vez mais, já ia falar mais melhor, misericórdia, mas a gente faz de tudo para evoluir, para crescer, para ter um amadurecimento espiritual, para ter mais intimidade com Deus, para poder conhecer, saber o que Deus quer de nós, o que Ele espera de nós. É claro que a gente não vai conseguir chegar num nível de santidade tão grande, mas tão grande, que se a gente levantar a mão para o céu, Jesus puxa a gente. Todos nós erramos, todos nós pecamos, nós somos pessoas falhas, a nossa natureza já é pecaminosa. E a palavra do Senhor,
como eu estava dizendo, ela está cada vez mais acessível, está cada vez mais compreensível, e eu creio que a ignorância, né, já não é mais aceita, né, digamos assim. Porque a gente pode buscar saber mais e mais de Deus através da leitura da palavra, através de uma oração, através de intimidade mesmo com o Pai. E eu creio, né, eu sei, é uma certeza de que vai chegar um momento em que Jesus Cristo ele realmente vai voltar para poder buscar a sua igreja, para poder buscar a mim, em nome de Jesus, para poder buscar você, meu trem fofo que está me ouvindo também. Eu creio que vai chegar esse momento. E antes eu tinha muito medo, eu tinha muito pavor, porque quando as pessoas pregavam pra mim, quando eu era nova na fé, as pessoas sempre me mostravam um Deus que era juiz, um Deus que ficava chateado com o que a gente fazia ou deixava de fazer, a gente tinha que ter uma conduta X, senão ele não aceitava, e se a gente prometesse, enfim, um monte de coisa. E é muito difícil as pessoas te apresentarem um Deus que perdoa, um Deus que te ama, que não importa o quão errado você esteja, ele não vai deixar de te amar por causa disso. E foi muito difícil, foi um processo assim, bem grande para mim, um processo de intimidade mesmo, para poder conhecer esse outro lado de Deus. E tem momentos na vida da gente que a gente vai muito pelo que as pessoas falam e a gente vai quase que nunca pela nossa intimidade, pelo o que a gente conhece de Deus. A gente vai muito pelo que as pessoas falam, vai pela experiência dos outros, ao invés de trilhar o nosso próprio caminho e viver as nossas próprias experiências. A cada dia que passa, eu tenho as minhas experiências com Deus, eu tenho tido muita fome, muita sede de conhecer mais e mais e mais de Deus. Eu tinha uma dificuldade muito grande de ler a palavra, já falei isso com vocês, né? Quem já escutou os outros podcasts aí sabe. Eu tinha uma dificuldade muito grande em ler a palavra de Deus, em ir pegar a Bíblia física mesmo, sem ser a Bíblia no celular, porque eu acho que a Bíblia no celular ela distrai muita gente, né? Você tá lá lendo a palavra, de repente chega uma notificação, já era. A gente acaba se distraindo, nada contra, mas no momento que eu quero ter um devocional, quero ficar sós com Deus, eu realmente prefiro a Bíblia física, e aí eu coloco o celular no silencioso, né, fico off pro mundo e fico online ali pra Deus. E eu tinha uma dificuldade muito grande de ler a palavra, porque tinha muitas palavras que eu não entendia, tinham contextos que eu não entendia. Tinha aquela cultura antiga também, dos mais velhos, que falavam que a gente tem que ler a palavra, e que se a gente lesse, por exemplo, Apocalipse, né, não podia ler o Apocalipse. Se você lesse o Apocalipse, você ia ficar doido, né? Tinha esses mitos. E isso me distanciava cada vez mais da palavra de Deus. Eu queria conhecer a Deus, mas eu tinha essa barreira em ler a palavra dele. E a palavra de Deus, gente, eu sei que é clichê ficar falando isso, mas eu vou falar. A palavra de Deus é ele falando conosco. Quando a gente começa a ler a palavra, quando a gente dá o primeiro passo em direção a Deus, a forma com que ele se revela para nós é uma coisa assim que tem vezes que eu tô lendo a palavra e Deus me mostra coisas que eu paro assim, eu fico olhando pro teto e eu fico maravilhada, eu fico tipo, uau! Uau! Aí eu volto e leio de novo e eu falo, Deus, uau! Que tremendo! Que revelação é essa? Sério, gente, você que já teve essa experiência de ler algo e ficar maravilhado, me fala aí nos comentários, deixa aqui nos comentários aqui, vamos dividir a experiência. Mas quando eu comecei a descobrir outras versões da Bíblia, como por exemplo a Bíblia NVI, a Bíblia NTLH, né, que são versões mais atuais, mais contemporâneas, eu comecei a ter mais prazer em ler a palavra, porque eu conseguia ler e eu conseguia entender o que a Bíblia queria me dizer. Eu pegava às vezes a versão JFA, uma versão assim mais antiga, e às vezes tinham palavras tão difíceis que eu desanimava. Eu falava, eu vou ter que ler a Bíblia com o dicionário do lado, aí eu desanimava. Então eu deixo essa experiência aí pra você. Se você tem alguma dificuldade, se você lê a Bíblia e não entende, procura uma tradução. Pega uma Bíblia raiz e pega uma Bíblia Nutella. Pega uma Bíblia raiz, uma JFA, uma, né, João Ferreira de Almeida, que é uma Bíblia muito boa, a tradução dela é muito boa, né, fiel.
e pega uma Bíblia nas novas traduções, nas linguagens mais novas, nas contemporâneas, você consegue comparar. Se você lê um versículo e você não entende, você consegue ver na Bíblia NVI, por exemplo, NTLH, você consegue ver uma versão que você entende melhor. E com isso, gente, eu comecei a ter prazer em ler a palavra de Deus. E eu achava que eu nunca ia falar isso. E quando se fala da volta de Cristo, eu comecei a deixar de temer, claro que com respeito, lógico, mas eu parei de deixar de ter medo e comecei a desejar. Porque pensa comigo, quando, um exemplo aí, vocês aí que estão me escutando, você que tem filho, você que já é mãe, você que já é pai, enfim, pensa que tem alguém que você ama muito e essa pessoa foi viajar. Então, essa pessoa convivia com você, vocês ficavam sempre juntos, mas de repente essa pessoa teve que viajar e ficou um tempo fora. Agora pensa essa pessoa te ligando e falando, olha, eu tô voltando. O que você sente? Pensa aí que é o seu filho que tá ligando e falando, mãe, pai, eu tô voltando pra casa. Ou se não, pensa aí que é sua mãe, que é um tio, alguém que você ama muito, seu esposo, enfim. Imagina que essa pessoa tá te ligando e falando, olha, eu viajei, mas eu tô voltando pra casa. Pensa, o que você faria? Eu, pelo menos, eu ia dar pulos de alegria. Eu ia falar, ai, meu Deus! Quem eu amo, quem eu gosto está voltando pra casa. Então, o que eu ia fazer, gente? O que qualquer pessoa faz quando vai receber uma visita? Primeira coisa que a gente faz, vou arrumar a casa. Então a gente corre, né? Vai arrumar a casa, vai tirar a poeira, dar aquela faxina pra pessoa chegar na sua casa e ver aquela casa limpinha, arrumadinha, cheirosa. Você também vai se arrumar, né? Vai lavar o cabelo. Mulheres, aí vai passar aquela maquiagem, aquele batonzinho, vai passar aquele perfume, né? Enfim, você vai se preparar para receber a pessoa que você ama. É assim quando se trata da volta de Cristo. Nós não estamos recebendo um juiz que vai nos punir. Tem esse pedaço aí também? Tem, mas não é só isso. A gente está esperando pelo nosso noivo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós passamos por tanta dificuldade nesse mundo, a gente chora tanto, tem tantos momentos assim que o coração da gente fica apertadíssimo, mas quando se trata da volta de Cristo, a gente sente o coração quentinho, porque é como você fosse, é como não, é você receber alguém que você ama. Então, quando falarem para você que Jesus está voltando, que você não venha ter medo. Leia a palavra, tenha intimidade com Deus, que você vai saber o que agrada a Ele, o que não agrada, o que deve, o que não deve, o que você deve fazer, o que não deve fazer, vestir, falar, fazer, enfim, né? Os pode, não pode. Mas mais do que isso, quando a gente conhece alguém, quando a gente tem intimidade com alguém, a gente quer agradar essa pessoa da melhor forma. E com Deus não é diferente. Quando nós buscamos a Deus, nós sabemos o que agrada a Ele e como a gente ama tanto a Ele, a gente busca agradá-lo. E pela misericórdia dEle, Ele vem, nos agrada, nos transforma, nos restaura, transforma a nossa vida e vai voltar para nos buscar. Então deixa essa reflexão aí para você que está me ouvindo, meu trem fofo. Quando você escutar que Jesus está voltando, que você não venha ter medo, mas que você venha ficar feliz, porque a pessoa que você mais ama está vindo te buscar. Vai acabar todo choro, toda dor, todo sofrimento, toda angústia, e Deus vai voltar para nos buscar. E não vai ser só uma visita. Ele vai nos buscar e a gente vai passar a eternidade morando com Ele, juntinho com Ele. E esse é o meu desejo para você que está me ouvindo, trem fofo. Não tenha medo da volta de Cristo, mas deseje que seu coração venha arder de saudade, de vontade de morar num lugar que a gente nunca viu. Que Jesus Cristo, que a volta de Cristo seja esperada, desejada, em nome de Jesus. Amém? Bom, pessoal, é isso. Um beijo pra você, trem fofo, e a gente se ouve no próximo Escuta-me.